porque eu quero ouvir essa história. Ah, muito nossa. Não é nossa, não. Não é nossa, não. Nunca achei isso. Não é agora que eu vou achar, né? Esse texto aqui, capítulo 17, Organização Judiciária. Conceito, conteúdo, competência legislativa. Não sei quem é o autor. Eu chutaria o Fred Didier. Acho que eu não sei, né? Azar. Vamos lá. As leis processuais disciplinam o exercício da jurisdição, da ação e da exceção pelos sujeitos do processo, ditando as formas do procedimento e estatuindo sobre o relacionamento entre esses sujeitos. Cabe à organização judiciária estabelecer normas sobre a constituição dos órgãos encarregados do exercício da jurisdição. Aquelas são normas sobre a atuação da justiça, e estas sobre a administração da justiça. Se a organização judiciária é o setor do próprio direito processual ou ramo autônomo da ciência do direito, leis de organização judiciária fixam normas que, ao menos por reflexo, têm consequências relevantes na atuação da justiça. Isso aqui é um fichamento, não vou ler tudo, tá? Então, se parecer meio desconexo, não posso fazer muita coisa, não. Competência legislativa. É na Constituição Federal, que eu vou chamar de CF aqui, que se encontram as regras básicas sobre a organização judiciária. Os artigos 92 do capítulo 3 do seu título estabelecem normas referentes ao STF e a todos os organismos judiciários nacionais. E é assim que cada Estado tem competência para legislar sobre sua própria organização judiciária, mas ao fazê-lo, deverá observar as diretrizes estabelecidas nos artigos 93 a 97 da Constituição. Às vezes é difícil solucionar casos concretos de conflito de leis, porque não são nítidos os limites entre a organização judiciária e o direito processual propriamente dito. Problemas da competência, sobretudo, são os que mais dificuldades apresentam. Preocupou-se sobremodo o novo Código de Processo Civil em não invadir a área reservada às leis de organização judiciária. Nos casos de competência legislativa concorrente, os Estados as exerceram com plenitude em caso de inexistência de normas federais a respeito. Conteúdo da organização judiciária. Problemas referentes à administração da justiça podem ser distribuídos sistematicamente em alguns grupos fundamentais, que são os seguintes: magistratura, duplo grau de jurisdição, composição dos juízos, inclusive tribunais, divisão judiciária, épocas para o trabalho forense. Magistratura é o conjunto dos juízes que integram o poder judiciário. Fala-se em magistratura estadual, federal, em magistratura trabalhista, né, etc. Fala-se também em magistratura vitalícia, temporária ou honorária. São magistrados apenas os juízes togados, os juízes de direito, isto é, excluem-se os juízes de fato jurados, os juízes de paz, árbitros, conciliadores e os juízes leigos. Também os membros do Ministério Público não fazem parte da magistratura nem do Poder Judiciário. A magistratura é, por dispositivo constitucional, organizada em carreira. Isso significa que os juízes se iniciam nos cargos inferiores com possibilidade de acesso a cargos mais elevados, segundo determinados critérios de promoção. Quanto à carreira da magistratura, é o de recrutamento de juízes. Quatro critérios fundamentais são necessários: cooptação, que é o sistema de escolha de novos magistrados pelos próprios membros do Poder Judiciário,
escolha pelo executivo, com ou sem interferência de outros poderes, eleição, alguns estados americanos, e o concurso. No Brasil, prevalece o concurso para a Justiça dos Estados, para a Federal Comum e para a do Trabalho. A nomeação para o STF e o STJ e o STM, o militar, faz-se mediante livre escolha do Presidente da República com aprovação do Senado. Os advogados e membros do Ministério Público que passam a integrar os tribunais estaduais são escolhidos pelo governador do estado e de uma lista tríplice. São escolhidos pelo governador do estado e tem uma lista oferecida pelo próprio tribunal para o ingresso ao TST e ao Tribunal Eleitoral Superior. Utilizam-se critérios heterogêneos. Sendo a magistratura organizada em carreira, há também o problema do acesso aos cargos superiores. A Constituição estabelece que as promoções se farão alternadamente pelos critérios da antiguidade, na entrância imediatamente inferior e do merecimento, quando se trata de vaga a ser preenchida pelo segundo desses critérios. O tribunal elabora uma lista tríplice, da qual é extraído o nome para o preenchimento do cargo. Duplo grau de jurisdição. A fim de que eventuais erros de juízes possam ser corrigidos e também para atender à natural inconformidade da parte vencida diante de julgamentos desfavoráveis, os ordenamentos jurídicos modernos consagram o princípio do duplo grau de jurisdição. O vencido tem, dentro de certos limites, possibilidade de obter uma nova manifestação de certos limites. Tem a possibilidade de obter uma nova manifestação do Poder Judiciário. Nossa, que loucura, mano. Para que isso possa ser feito, é preciso que existam órgãos superiores e órgãos inferiores a exercer a jurisdição. Fala-se em juízos, órgãos de primeiro grau, e tribunais, órgãos de segundo grau. Quer a Justiça dos Estados, quer as organizadas e mantidas pela União, todas elas têm órgãos superiores e órgãos inferiores. Sobrepairando a todas as justiças estão o STF, STJ, A função de ambos é, entre outras, a de julgar recursos provenientes das justiças que compõem o Poder Judiciário Nacional. Mas entre juízos e tribunais não há qualquer hierarquia. O que ocorre é que as decisões dos órgãos inferiores podem ser revistas pelos órgãos superiores, mas cada juiz é livre ao proferir a sua sentença, ainda que contraria a jurisprudência dos tribunais. É muita treta. Composição dos juízos. No Brasil, em regra, os juízes de primeiro grau da Justiça são monocráticos. O julgamento é feito só por um juiz. E colegiados os órgãos superiores, tribunais. Existem órgãos colegiados de jurisdição inferior nas juntas eleitorais, nos conselhos de justiça militar, no Tribunal do Júri. Em casos raros, o julgamento em grau de recurso é feito por um só juiz. Embargos infringentes em execuções fiscais de pequeno valor. Divisão judiciária. Conflitos interindividuais surgem em todo o território nacional e considerando que seria sumamente embaraçosa para as partes a existência de juízes e tribunais em um ponto só do país, surge a necessidade de dividi-lo da melhor forma possível para que as causas sejam conhecidas e solucionadas pelo Poder Judiciário em local próximo à sua própria sede. Para efeitos da Justiça Federal, o país está dividido em tantas seções judiciárias quanto são os estados, havendo também uma seção
que corresponde ao DF. Nas justiças estaduais, a divisão de cada unidade federada em comarcas. Dado o princípio da aderência ao território, o juiz só é autorizado a exercer jurisdição nos limites territoriais que lhe são traçados por lei. As leis estaduais de organização judiciária acabam por influir decisivamente na competência. Deixa eu ver aqui, 194 até 221. Tá legal, né? A Constituição dá também a entender que a divisão judiciária é matéria distinta da organização judiciária. Interessante. Incumbe o STF, tribunais superiores e tribunais de justiça, propor ao legislativo a alteração da organização e da divisão judiciárias. A comarca e a seção judiciária constituem o foro, isso é, território em que o juiz exerce a jurisdição. Num só fórum pode haver um ou mais juízes, varas, juntas de conciliação e julgamentos, etc. Muito bem. A Constituição e a estrutura judiciária nacional. Cuida da Constituição Federal do Poder Judiciário, ditando normas gerais, fixando garantias e impondo impedimentos aos magistrados e também dando, desde logo, a estrutura judiciária do país. Dispõe inicialmente sobre o STF, sua composição, sua competência, forma de escolha e nomeação de seus componentes. Em seguida, sobre o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ambos incluem-se entre os principais superiores da União, sendo alheios e sobrepairando as justiças. O primeiro tem competência preponderantemente constitucional, o guarda da Constituição. E o segundo, agora, em sua competência recursal, recebe causas da Justiça Federal e das estaduais comuns. Fala a Constituição das diversas justiças através das quais se exercerá a função jurisdicional. A jurisdição é uma só, ela nem é federada, nem federal, nem estadual. Como a expressão do poder estatal, que é uno, ela é eminentemente nacional e não comporta divisões. Para a divisão racional do trabalho, é conveniente que se instituam organismos distintos, otorgando-se a cada um deles um setor da grande massa de causas que precisam ser processadas no país. É a natureza da relação jurídica material controvertida que irá determinar a atribuição de dados processos a dada justiça. Outras é a qualidade das pessoas figurantes como partes, mas é invariavelmente o interesse público que inspira tudo isso. O Estado faz a divisão das justiças com vistas à melhor atuação da função jurisdicional. Deixa eu só ver um negócio. Realmente não dá pra saber. Tá me incomoda. Não vou contar, vai ver só. São estes organismos que compõem a estrutura judiciária brasileira: Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, estaduais ordinárias e militares estaduais. Só a Justiça do Trabalho não tem competência penal alguma. As justiças militares da União estaduais não têm qualquer competência civil. E as justiças exercem igualmente competência civil e criminal, eleitoral, federal, estaduais. Por Justiça Federal entende-se aquela composta pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais. Também a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar são organizadas por lei federal e mantidas pela União. São federais, portanto, mas só aquela é a que recebe o nome de Justiça Federal por antonomasia. Há também a Justiça do DF e Territórios, organizada e mantida pela União, mas que é justiça local. Costuma a doutrina distinguir a justiça comum e especial. Pertence à justiça especial os organismos judiciários encarregados de causas cujo fundamento jurídico substancial vem especialmente indicado na Constituição.
Competem à Justiça do Trabalho dissídios individuais entre trabalhadores e empregados, assim como outros oriundos da relação de trabalho. A Justiça Eleitoral, matéria referente a eleições, partidos, perda de mandato, crimes eleitorais. A Justiça Militar da União, os crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar dos Estados, crimes militares imputados à polícia e bombeiros militares. Onde nada diz a Constituição, a competência da Justiça Comum, Federal e Justiças Ordinárias dos Estados. No seio da própria Justiça Comum, também há alguma relação de especialidade, cabendo à Federal as causas que for parte da União ou certas outras pessoas ou fundadas em tratamento internacional, e ainda as referentes aos crimes praticados contra a União, as estaduais, as demais. Incluem-se na competência de Justiça do Trabalho as reclamações trabalhistas contra a União, suas autarquias e as empresas políticas públicas federais. A Constituição deixa a critério do legislador ordinário a fixação da competência da Justiça Eleitoral e da Trabalhista, estabelecendo apenas o mínimo a ser observado. Já estamos indo para o capítulo 19. Nossa, que maneiro, né? Que insano. Com vontade de dormir, que coisa, hein? Mas eu vou terminar esse texto antes de dormir. Tenho que terminar. É sabido que cada uma das justiças tem os seus próprios tribunais, que são órgãos superiores destinados principalmente a funcionar como segunda instância, julgando recursos interpostos contra decisões inferiores. Entre os tribunais da União, 2 existem que não pertencem a qualquer das justiças, o STF e o STJ. Esses 2 tribunais não são órgãos destinados a julgar recursos ordinários de qualquer delas, apelação, agravo. São especiais, eles são os diferentões do Facebook. Além da competência originária de que dispõe cada um deles, e da competência para julgar em grau de recurso ordinário, eles funcionam como órgãos de superposição. Julgam recursos interpostos em causas que já tenham exaurido todos os graus das justiças comuns e especiais. Eles se sobrepõem a elas. Esses 2 tribunais julgam o recurso extraordinário e o STF e o especial STJ. Esses 2 recursos têm a mesma marca. Tem a marca da extrema excepcionalidade e permitem somente a apreciação de questões de direito. Por se tratar de tribunais da União, no sistema federativo brasileiro compete-lhe somente o exame do direito nacional, e não do direito local. O fundamental critério de distinção entre competência do STF e do STJ reside na atribuição ao primeiro de questões constitucionais, CF, e ao segundo de questões federais infraconstitucionais. STF, funções institucionais. Com sede na capital da União e competência sobre todo o território nacional, o STF representa o ápice da estrutura judiciária nacional e articula-se quer com a Justiça Comum, quer com as especiais. Não chefia administrativamente os demais órgãos da jurisdição, mas sem dúvida os encabeça funcionalmente. O STF é a máxima instância de superposição em relação a todos os órgãos da jurisdição. Sua função básica é de manter o respeito à Constituição e sua unidade substancial em todo o país, o que faz através de uma série de mecanismos diferenciados, além de cabeçar o Poder Judiciário, inclusive em certas causas sem conotação constitucional. Como cabeça do Poder Judiciário, compete-lhe a última palavra na solução das causas que lhe são submetidas. Uma outra importante competência tem o STF, de caráter abertamente normativo, que é a competência para editar súmulas vinculantes. Grau de jurisdição do STF. Vamos lá. Justamente em face de seu relevante papel com a cabeça do Poder Judiciário, atribui à Constituição uma competência originária como verdadeiro tribunal especial para o processo e julgamento de determinadas causas que perante ele se iniciam, transformando em órgão especial de primeiro e único grau.
O STF funciona como órgão de segundo grau nos casos de recurso ordinário previsto na Constituição no artigo 102. Você tem vários artigos 100 que vão ser usados aqui, assim como artigos 90 também. Recurso extraordinário que cabe contra julgamento de tribunais de qualquer justiça. No julgamento do recurso extraordinário, o STF assume a condição de órgão de terceiro e às vezes até de quarto grau de jurisdição, quando interposto de decisão proferida pelo TST ou TSE. Ingresso, composição e funcionamento do STF. O número de ministros do Supremo tem variado. O ingresso no Supremo Tribunal Federal não se faz por carreira, mas por nomeação do Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. Então não espere lá nos ministros os melhores do Brasil em direito. Não. Você tem que ver que as decisões políticas, as decisões e escolhas, elas são essencialmente políticas. O que importa, a parte jurídica, mas sim a política. A ideologia a qual ele pensa. Isso é interessante para o presidente ou a presidente. Os ministros devem estar no gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Devem ainda ser brasileiros natos. Os ministros gozam de todas as garantias e impedimentos dirigidos a juízes togados, bem como de uma prerrogativa. Nos crimes de responsabilidade são processados e julgados pelo Senado Federal e nos comuns pelo próprio Supremo. O Supremo funciona em plenário ou em turmas, tendo os tribunais a prerrogativa de organizar sua atuação interna mediante elaboração dos próprios regimentos internos. O STF fixa a distribuição dos 11 ministros em 2 turmas, 5 ministros em cada, assim como a composição e competência destas e do plenário. Caso importante de competência do plenário é a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, veio instituir um novo órgão de controle do Poder Judiciário, agora o nome de Conselho Nacional de Justiça. Integram-no 9 magistrados, dos quais o presidente do STF e o ministro do STJ, mais 2 membros do MP, 2 advogados e 2 cidadãos nomeados pelas casas do Congresso Nacional. Não dispõe de competência jurisdicional, mas administrativa, notadamente com objetivos acessórios e disciplinares. STJ, funções institucionais e competência. Logo abaixo da cúpula de todo o Poder Judiciário, que é o STF, encontra-se o STJ, também com sede no DF, e competência sobre todo o território nacional. Constitui inovação da Constituição de 1988, sobre a estrutura judiciária brasileira e relaciona-se com os sistemas judiciários das chamadas justiças comuns, Justiça Federal e estaduais. Ele próprio é um órgão exercente da chamada jurisdição comum, na medida em que somente lhe cabem causas regidas pelo próprio direito substancial comum, como direito civil, comercial, tributário, administrativo, e não regidas por ramos jurídicos substanciais especiais, como eleitoral, trabalhista, penal, militar. Como órgão de superposição, o STJ não diz rigorosamente a última palavra sobre todas as causas, mas a sua situação sobranceira às justiças o qualifica como tal. Embora em situações diferentes, tanto quanto o Supremo, ele julga causas que já hajam exaurido todas as instâncias da justiça do que provém. Também dispõe de competência originária, apesar dessa superposição, tanto quanto o Supremo, a CF apresenta-se
como o defensor da lei e federal unificador do direito. Como defensor da lei, compete-lhe julgar recursos interpostos contra decisões dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais que contrariem ou neguem a vigência a tratado ou lei federal. Unificador da interpretação de direito, cabe-lhe rever as decisões que derem à lei federal interpretação divergente de que lhe haja atribuído outro tribunal. Nas duas hipóteses acima, trata-se do recurso especial, que tem aguçado natureza extraordinária, classificada, considerando a grande classificação dos recursos em ordinários e extraordinários. Ingresso, composição e funcionamento STJ. 104 da CF, de 88, instituiu o Superior Tribunal de Justiça. Prevê que se componha de, no mínimo, 33 ministros. A composição do STJ é heterogênea. A escolha é feita pelo Presidente da República a partir de listas elaboradas na forma constitucional, sendo a nomeação feita depois da aprovação pelo Senado. Prevalecem as demais exigências de condições pessoais impostas para o preenchimento de cargo de ministros do STF, exceto a de tratar-se de brasileiro nato. Tanto quanto os do STF, os ministros do STJ, qualquer que seja sua origem, uma vez empossados, ficam sob as garantias e vedações constitucionais destinadas aos juízes togados. A competência e o funcionamento do Conselho de Justiça Federal são definidos na Constituição Federal. Já está quase acabando, graças a Deus. Nossa, papai, não está quase acabando, não. Vontade de dormir, mas já estou no fim. A organização das justiças dos estados pauta-se fundamentalmente pelas regras estabelecidas na Constituição, bem como pelas ditadas pela ainda vigente Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pelo futuro Estatuto da Magistratura e pelas Constituições dos Estados. Duplo grau de jurisdição. Para que tenha efetividade o princípio do duplo grau de jurisdição, existem em todas as justiças juízos de primeiro grau e de segundo grau. Os de segundo grau de jurisdição, segunda instância, são os tribunais de justiça, aos quais compete toda a administração superior do Poder Judiciário. Há também, como na maioria dos estados, o órgão especial a que se refere o artigo 93 da CF, o qual concentra as funções administrativas mais elevadas e gerais, como também competência jurisdicional em alguns casos. O Tribunal de Justiça é dividido em câmaras. Reunião de todas as câmaras de um tribunal leva ordinariamente o nome de Tribunal Pleno, havendo também os grupos de câmaras que são compostos por duas ou mais destas. A lei estabelece a competência de cada um desses colegiados, observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, inclusive no que diz respeito ao órgão especial. Comarca é tradicionalmente, na Justiça dos Estados, o foro em que tem competência o juiz de primeiro grau. O seu território, em cada comarca haverá um ou mais juízos, um ou mais ofícios judiciários ou varas. Quando uma comarca tem apenas uma vara, desta é toda a competência que toca a comarca. Havendo mais de uma vara, aplicam-se os critérios ditados pelo Código Judiciário e legislação complementar. Em todas as comarcas, um tribunal do júri, sendo que na capital são 2. Classificação das comarcas. Comarcas do Estado, classificadas em 3 instâncias, assim designadas em lei: instância inicial, intermediária e final. A capital é classificada em instância final, bem como as comarcas mais importantes do interior. A classificação é feita segundo os critérios de movimento forense, população, número de eleitores e receita tributária, levando-se contra ainda as condições de autossuficiência e de bem-estar necessárias para a moradia de juízes e de servidores da justiça. Entrância quer dizer grau de classificação administrativa das comarcas. Não há qualquer hierarquia de espécie alguma entre as comarcas de entrância diferente, tendo cada uma de sua competência territorial distinta das demais.
juiz substituto, juiz de direito de instância inicial, intermediária, final, juiz substituto de segunda instância e desembargador. O ingresso ao cargo inicial da carreira de juiz substituto é feito mediante concurso de provas e títulos, podendo a lei exigir candidatos para a inscrição no concurso, títulos de habilitação e concurso oficial de preparação para a magistratura. Tal exigência não é ainda feita. Os candidatos aprovados e classificados no concurso de provas são indicados em uma lista tríplice, depois nomeados para ocuparem por 2 anos sem vitalicidade o cargo de juiz substituto. O juiz substituto efetivo, uma vez vitaliciado, está habilitado a galgar os cargos gradativamente mais elevados da carreira. Da Constituição, as promoções da Constituição far-se-ão de entrância em entrância final ao TJ, observados alternativamente os critérios da antiguidade e do merecimento. A Justiça Militar Estadual, cuja competência abrange os militares, dos quais sejam acusados os integrantes da Polícia Militar, os bombeiros, assim como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Nos estados em que o efetivo da Polícia Militar não supere 20.000 integrantes, inexiste o Tribunal de Justiça Militar, e o julgamento de segunda instância, nos feitos de competência dessa justiça, competem ao TJ. A Justiça Federal é composta pelos juízes federais de primeiro grau e pelos tribunais regionais federais. O dualismo jurisdicional brasileiro, que tem origem na República, foi em consequência deste que se entreviu a conveniência de distribuir funções jurisdicionais entre Estados e União, reservada para que as causas em que é a parte, para que não ficasse o Estado Federal com seus interesses subordinados ao julgamento das magistraturas das unidades federais. A Justiça Federal foi criada antes da Constituição de 1891. A de 88, ao enumerar os órgãos da Justiça Federal, eliminou o Tribunal Federal de Recursos, que instituiu os tribunais regionais federais, que tem sede e competência territorial que a lei lhes atribui. Tem competência originária e recursal. Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição é representada pelos juízes federais que se localizam em todos os estados e no DF. Para efeitos da Justiça Federal de primeiro grau, o território brasileiro é dividido em seções judiciárias, uma no DF e a outra correspondente a cada estado, com sede na capital. A Justiça Federal de primeiro grau vem sendo ampliada mediante instalação de varas em muitas cidades do interior dos estados. Distrito Federal, todas as capitais do estado, essas varas estão implantadas desde a vigência da lei que criou a Justiça Federal. O ingresso à carreira da magistratura federal dá-se mediante concurso nos cargos de juiz substituto, com as funções de substituição, auxílio aos titulares de vara. Organização do STM, sede Distrito DF, competência sobre o Estado Território Nacional, compõe 15 ministros, todos brasileiros natos ou naturalizados, nomeação feita pelo presidente
aprovação do Senado, sendo 10 militares. Tem competência originária e recursal, sendo que esta se refere, em princípio, aos processos de competência originária dos conselhos. A jurisdição inferior é dos conselhos de justiça militar, que são de duas categorias: conselhos especiais de justiça e conselhos permanentes de justiça, nas auditorias, compostos de um juiz civil vitalício, auditor e de 4 oficiais sorteados e com investidura efêmera. A administração da JM é feita pela auditoria da correição, especialmente através do auditor corregedor. Tem os seguintes órgãos: TSE, TRE, juntas eleitorais, juízes eleitorais. Só as juntas não têm competência penal. Tribunal, o TSE, órgão máximo dessa justiça especial, com sede no DF e competência em todo o Brasil, compõe-se de 7 membros. Os tribunais regionais compõem-se também de 7 juízes. Há um tribunal regional eleitoral no DF e em cada estado. Tem em cada um deles competência originária e recursal, referindo-se esta aos processos já julgados pelos juízes de juntas comerciais. Juízes eleitorais são os próprios juízes de direito estaduais vitalícios que exercerão jurisdição nas zonas eleitorais. Na Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Vários do Trabalho. Sede na capital federal, competência em todo o território brasileiro, 27 ministros togados e vitalícios, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado Federal. Come together. Chega, né? A divisão judiciária trabalhista em regiões. Cada vara tem a mesma base territorial da comarca em que está sediada. Os órgãos jurisdicionais do primeiro grau passaram a ser varas do trabalho, ocupadas por um juiz singular, suprimidas as antigas juntas de conciliação e julgamento, e consequentemente as vogais, por causa de uma emenda constitucional em 1999. A magistratura do trabalho é organizada em carreira, que tem início no cargo de juiz de trabalho substituto, e aí vai sendo promovido e tal. Carreira limita-se a cada região. Os tribunais têm permitido a permuta e até remoção de uma para outra região, desde que haja assentimento de ambas as cortes envolvidas, ingressando a magistratura no último lugar na lista da antiguidade do quadro social se transfere. O quadro para o qual se transfere. A administração da Justiça do Trabalho compete ao presidente do TST e ao de cada TRT. Nos tribunais regionais, a corregedoria pode ser exercida pelo presidente ou por corregedor eleito, quando o cargo estiver criado por lei. Tô com muito sono, tô acabado e vou dormir.